Olá, então vamos avançar um pouquinho mais, né? O nosso objetivo nesse próximo vídeo vai ser examinar um pouco estratégias para lidar com, não em geral com a negação e a disjunção, mas em particular com o P9 e o P10. Vamos começar com a disjunção, em particular com P9, porque P7 e P8, até aqui, pelo menos eu imagino que esteja claro como utilizá-los, depois tem casos mais complexos, mas por enquanto tudo bem. Vamos considerar P9. E vamos considerar o nosso truquezinho de ver o que a gente obtém de P9 que a gente poderia obter por modus ponens. Né? O que eu teria? Eu teria que se eu tiver... Ops, escolhi aqui agora. Que se eu tiver que uma primeira coisa implica eu vou chamar de terceira, vocês já vão entender por quê. Isso me permitiria, por um modus ponens, obter esse consequente aqui, né? Obter que psi implica teta, implica phi ou psi, aqui implica teta, né? Se eu tivesse mais um antecedente, se eu for aplicar mais um modus ponens, eu poderia obter, tendo o psi implica teta, eu poderia obter isso daqui. Vamos parar aqui um pouquinho, a gente já vai conseguir ler um pouco esse postulado. O que esse postulado está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, vocês vão compreender porque eu falei uma primeira e uma terceira coisa. Eu tenho que, se a partir do φ, se o φ me garante o θ, e se além disso o psi me garante esse mesmo θ, então, quer eu tenha o φ, quer eu tenha o psi, eu terei o θ. Tá? Então, o que esse postulado me permite? Ele me permite obter de uma disjunção uma conclusão, caso essa conclusão seja a conclusão de qualquer um dos disjuntos. Né? Então, por dois modus ponens, né, se a gente tiver que uma primeira coisa implica uma terceira e a segunda implica a terceira, quer a gente tenha a primeira, quer a gente tenha a segunda, a gente tem a terceira. É esse tipo de passagem, né, para qual a gente vai usar P9. Vamos ver então um exemplo. Digamos que eu queira provar isso daqui. Eu quero provar que partindo de A implica C, partindo de B implica não C, eu posso chegar nisso aqui. Lembrem qual é que é a nossa estratégia, que pode ajudar, mesmo que depois a gente tenha que rever. A gente começa anotando como hipótese quais são os nossos pontos de partida autorizados. Aqui, posso tomar isso aqui como hipótese, posso tomar como hipótese isso daqui. Então, eu sei que isso aqui eu vou poder usar a qualquer momento, porque o que eu quero provar é que isso aqui é consequência dedutiva dessas duas suposições aqui. E vamos anotar onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar em A ou B implica C. Bom, e o que a gente sabe, tendo visto, então, como é que funciona P9? P9 me diz, olha, se você tiver que o A implica a sua conclusão e tiver também que o B implica a sua conclusão, você tem que o A ou B implica a conclusão por P9. Então, nós temos que tentar conseguir, vou anotar aqui, A implica C e tentar conseguir B implica C. Se eu conseguir A implica C e B implica C, por P9 mais 2 modus ponens, eu chego na minha conclusão desejada aqui. Ora, o A implica C tá fácil, a gente já tem, né? A gente já tem o A implica C, então esse aqui eu não preciso me preocupar, eu já tenho ali. Agora eu quero obter B implica C. A gente olha, bom, eu não tenho B implica C. Só que eu tenho B implica não C. Será que a gente consegue passar de B implica não C para B implica C? Bom, como aqui tem um sinal da negação, o que a gente vai ter que atentar? A gente vai ter que atentar para os postulados que contêm o sinal de negação, que são eles que vão determinar o comportamento desse sinal. Bom, e aí a gente vê que pelo postulado P11, né, de não C, eu poderia passar para o C. Então, vamos anotar aqui, vamos ver se isso me adianta para alguma coisa, né? Eu sei que eu posso obter
Não C implica C. Bom, mas aí olha só o que eu tenho. Eu tenho B implica não C por hipótese. E eu sei, por P11, que não C implica C. O que a gente vai usar? Transitividade, a regra que a gente já viu, né? Uma regra derivada que a gente já viu. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, na linha 3, eu tenho não C implica C, né? Da onde é que eu tenho isso? Por P11. E agora a gente aplica a regra da transitividade, né? Então, a gente vê aqui, eu agora não lembro quantas, deixa eu ver quantas linhas vai lembrar, vai dar a regra da transitividade. Eu vou ter que P1, vou ter esse aqui, escrever o P2 e 2 modus ponens, são mais 5. Então, em 5 linhas, né, eu obteria B implica C. Bom, mas agora eu tenho o que eu preciso para, por P9, chegar aqui. Então, o que eu vou ter? Se eu pegar na linha 9, eu teria aqui A implica C, implica aqui B implica C, implica aqui A ou B implica C. Vamos apagar esses aqui, tá? Então, esse aqui tá P9. Bom, mas agora, na linha 10, eu faço um modus ponens da linha 1 com a linha 9. Isso vai me dar na linha 10 que B implica C, implica que A ou B implica C. Bom, e eu tenho na linha 8 o segundo antecedente aqui. Então, na linha 11, por um modus ponens da linha 8 com a linha 10, eu chego onde eu queria chegar. Então, quando a gente quer, digamos assim, sair de disjunção, obter alguma coisa de uma disjunção, a estratégia vai ser procurar mostrar que cada um dos lados da disjunção implica a conclusão que eu quero obter. Isso pode ter maneiras diferentes da gente chegar nisso. Vamos ver mais um exemplo que usa P9. Vamos considerar agora um outro exemplo, né? Aqui eu não quero chegar numa disjunção, implica alguma coisa. Aqui eu posso tomar a disjunção como hipótese. Mas isso simplesmente, para isso bastaria eu fazer um novo modus ponens, como a gente vai ver. Por que eu estou insistindo nesse exemplo? Porque também quando eu tenho entre as minhas hipóteses uma disjunção, a gente vai acabar utilizando o P9. E para utilizar P9, lembra o que a gente tem que ter? A gente tem que ter cada um dos lados da disjunção implicando a conclusão a qual a gente quer chegar. Bom, o que eu tenho aqui? Então, eu quero mostrar que o A implica minha conclusão e o B implica minha conclusão. Se eu fizer isso, eu vou obter por P9, com 2 modus ponens, que que A ou B implica minha conclusão. E aí, por mais um modus ponens com o A ou B que eu posso utilizar, eu chego na minha conclusão B. Então, qual é a minha conclusão? Então, eu quero obter que o A, que é um dos lados da disjunção, implica a conclusão desejada, e o B também. E qual é a conclusão desejada? A conclusão desejada é o B. Então, vamos ver se a gente consegue obter isso. Se eu conseguir obter isso, com P9 e A ou B, eu passo para o B. E o que a gente tem? A gente vê que, bom, que A implica B é uma hipótese que eu posso usar, eu já tenho. E B implica B, né? A gente já tem um modelito lá de como provar que uma fórmula implica a si mesma, né? Então, agora eu chego fácil na minha dedução. A gente pode tomar como hipótese A ou B. Em 5 linhas, né? Por um dos caminhos que vocês já têm anotado para colar, vocês provam que B implica B, né? Agora, o que vocês têm? Se vocês pegarem... Opa, aqui eu esqueci que são 5 linhas. Vai para 6, né? Se agora vocês pegarem... Desculpem, eu não vou refazer, tá? Aqui é implica. Implica. Eu tenho... Bom, poderia ser A ou B, mas o que me interessa aqui, por enquanto, é implica. Então, agora eu tenho que A implica B e B implica B, ou seja, eu posso obter... Por P9 e 2 modus ponens, eu posso obter que A ou B implica
Ops, sobrou parênteses. A ou B implica B, né? Basta eu escrever na linha 7 P9, A tomando o B, tanto como psi, como teta, né? Eu vou ter que A implica B, implica que B implica B, implica que A ou B implica B. Isso aqui está na forma do P9. Eu faço um modus ponens na linha 8 e eu obtenho B implica B, implica A ou B implica B, né? Por um modus ponens de 6 e 7. Aí na linha 9, por um modus ponens de 6, desculpa, o meu primeiro modus ponens aqui era de 1 e 7, e o segundo aqui é de 6 e 8, eu chego em A ou B implica B. E eu posso, sem nenhum problema, tomar como hipótese A ou B, é uma hipótese da qual posso lançar mão, portanto, eu chego na linha 11 em B por modus ponens de 10 com 9, ok? Vou aproveitar esse exercício aqui para chamar a atenção de algo que acho que eu já falei antes, mas que vai facilitar a vida depois. Vocês percebam que eu estou cuidando nos modus ponens para sempre colocar primeiro o antecedente e depois a implicação, né? Então, eu peguei 6, que era o antecedente, e 8, que era a implicação, e aqui eu peguei, embora viesse depois, eu peguei primeiro 10 e depois a implicação. Isso não é uma regra, mas vocês vão compreender mais adiante por que isso facilita. Vamos examinar agora o que P10 me permite fazer, né? Vocês veem que por 2 modus ponens, eu chego numa negação. Então, quando eu quiser chegar numa negação, o mais provável é que eu vá utilizar P10. Né? Sempre que eu quiser deduzir uma negação, né, o que eu vou precisar? Se eu quiser chegar na negação de uma fórmula, qualquer que seja essa fórmula, o que P10 me garante? P10 me garante que se eu mostrar que eu tenho que a fórmula negada implica uma coisa, e essa fórmula negada implica também a negação dessa mesma coisa, ou seja, se eu mostrar que uma fórmula implica tanto uma coisa quanto a negação dessa coisa, eu vou poder, por P9, né, por P10, mais 2 modus ponens, chegar na negação disso que implicava uma fórmula e a sua negação. Tá? Então, o que é importante a gente perceber? Que essa passagem aqui, né, de uma fórmula implica alguma coisa, mas essa fórmula implica a negação dessa coisa, me permite passar para a negação disso que implica a fórmula e sua negação. Vamos ver um exemplo simplesinho. Digamos que eu quisesse provar isso aqui, né? O que a gente sabe? A gente sabe que pegando aquele caminho, eu sei que eu posso partir de não B, né? Eu posso usar isso como hipótese, não posso usar nada mais como hipótese, e eu quero chegar em não A e B. E vamos lembrar do que a gente viu antes, qual é a estratégia para chegar numa negação? Eu tenho que tentar ver se a negada implica alguma coisa e, ao mesmo tempo, essa negada implica a negação de alguma coisa, né? E aqui começa a entrar uma parte que é engenho e arte, que não tem exatamente mais fórmula mágica. A gente tem que ver, bom, vamos lembrar, então, eu quero chegar em A e B implica alguma coisa e A e B implica a negação de alguma coisa. O que a gente já sabe que a gente pode obter de uma conjunção, de maneira bem fácil? Posso obter o A ou o B, né? A gente sabe que por P4 eu obtenho isso aqui, então isso aqui eu posso obter. E por P5 eu obteria isso daqui. Então, agora, se eu conseguir obter o não A, ou se eu conseguir obter que o A implica B, e B implica o não A, ou se eu conseguir obter que o A e B implica o não B, bom, eu vou ter resolvido o meu problema.
Bom, então, lembrem, eu sei que eu posso obter A e B implica A, posso obter A e B implica não B, implica B. Se eu obtiver A e B implica não A, ou se eu obtiver A e B implica não B, eu vou poder usar P10 para chegar na negação do A e B. Tendo isso em mente, vamos lembrar o que a gente pode usar. A gente pode usar não B. Mas então, olha, bom, agora vem parte... Por que não é mecânico? Porque eu tenho que me dar conta. Né? Eu tenho que me dar conta... Opa! Eu tinha dito antes que por P5 eu podia obter o A e B. E eu posso usar não B. Mas lembrem que P1 me dá qualquer coisa que eu já tenha prefixada por qualquer coisa. Então, se eu já tenho o não B, eu vou poder escrever P1, um modus ponens sobre 1 e 2, né? O que eu teria? Eu teria por P1 que não B implica A e B implica não B, né? Agora eu faço um modus ponens, eu obtenho A e B implica não B, né? Eu usei aqui um R11, né? Prefixação. Bom, agora eu tenho A e B implica não B, e eu sei que eu tenho como axioma que A e B implica B. Então, esse eu posso escrever simplesmente porque é o meu postulado 5, eu posso escrever na linha 4, A e B implica B. Bom, mas agora eu tenho os antecedentes para aplicar R10(2), para fazer 2 modus ponens sobre P10. Né? Então, deixa eu só apagar aqui para poder escrever direitinho para entrar inteiro. Né? O que a gente vai ter? O que a gente vai poder fazer aqui na linha 5? Né? Eu tenho os 2 antecedentes, eu posso de P10. Eu posso escrever aqui A e B implica B. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui o meu φ, eu tenho aqui o meu psi, né? Eu tenho que tudo isso... Peço desculpas, eu interrompi a gravação anterior, mas eu aproveitei para passar limpo, fica mais bonitinho de ver aqui. Vamos relembrar então, né? Onde é que a gente estava? O que a gente viu? A gente viu que pode tomar não B como hipótese, por prefixação a gente obtém que A e B implica não B, e nós vimos que nós temos como postulado, o axioma 5, que A e B implica B. Mas agora nós temos os 2 antecedentes, nós temos que uma fórmula implica uma outra fórmula, e essa mesma fórmula implica a negação da anterior. Nós temos o que nós precisamos para utilizar P10. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever na linha 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter que essa primeira fórmula implica isso aqui, tudo isso, né? Aqui eu tenho meu φ, aqui eu tenho meu psi, depois eu tenho que essa mesma coisa, A e B, é o meu φ, implica a negação do B, implica a negação do psi, e eu tenho que, deixa eu arrumar os parênteses, tudo isso implica, opa, aqui não precisa parênteses, que tudo isso implica a negação disso que implica uma coisa e a sua negação. Então, isso aqui está na forma do P10. Agora, basta eu fazer 2 modus ponens com o que eu já tenho. Eu vou fazer um modus ponens da linha 4 com a linha 5 e depois um modus ponens da linha 3 com a linha 6. 6 aqui. E vou obter na linha 7, não A e B. Tá? Então, de um modo geral, o que vocês têm que guardar? Quando vocês querem chegar numa negação, tentem obter a negada, né, da negação que vocês querem obter, implicando alguma coisa e a sua negação. Tá? Nosso último passo vai ser ver uma combinação de P10 com P11. E é uma combinação que vai ser muito importante, que a gente vai usar muitas vezes. Vamos ver, digamos que eu quisesse fazer, eu vou fazer forma de exemplo, depois a gente vê o esquema geral. Digamos que eu quisesse obter essa dedução aqui. Essa dedução, se a gente for fazer aquele truquezinho que eu disse, né?
Bom, eu posso sair disso aqui. E posso sair disso aqui. Isso aqui eu sei que eu posso usar. São hipóteses que eu posso usar. E eu quero chegar em A. Bom, lembrem sempre os truques que eu dei, né? Como é que a gente sai do que a gente tem e como é que a gente chega onde a gente quer. Olha, bom, aqui nessa primeira hipótese eu tenho uma implicação. Bom, como é que a gente sai de implicação? Tem que ter o antecedente. Então, bom, vejo que se eu tivesse não A, eu ia conseguir me mexer e conseguia fazer alguma coisa com isso aqui, digamos assim. Então, eu sei como sair daqui, mas eu precisaria ter o não A. Eu olho de outro lado, eu tenho o não B. Mas como é que eu saio do não B? Postulado que tem no antecedente o sinal da negação, precisa de duas negações para sair daqui. Então, aqui não é muito promissor. Não sei muito bem como é que eu saio daqui. Não tem como cimentar isso aqui fora. Bom, e agora a gente vai olhar de baixo para cima. Bom, o que eu tenho aqui no final? O que eu tenho no final é uma fórmula, é uma letra sentencial. Ela não tem estrutura nenhuma. Então, sei lá, vários postulados me dão no final uma fórmula simples, né? O P11, o 9, o 5, o 4, o 2, o 1, todos eles poderiam servir. Eles têm no final uma fórmula que podia ser uma letra sentencial. Mas qual deles que eu vou usar? Bom, uma estratégia importantíssima em dedução é uma que a gente já usou várias vezes em lógica 1, quando a gente estava argumentando, que é assim, ó, quando eu não sei como é que eu vou chegar onde eu quero, supõe, para efeitos de argumentação, a negação de onde você quer chegar. Vamos pensar, né? Vamos supor que eu tivesse a negação. E vamos tentar mostrar que a negação disso aqui implica alguma coisa e a sua negação. Então, vamos lembrar da estratégia que a gente tinha visto antes. O que a gente viu pela estratégia? A gente viu que se eu tiver aqui uma fórmula, que uma coisa qualquer implica uma outra coisa, e implica também, essa mesma coisa implica a negação, eu vou obter a negação do que eu tinha no antecedente. Vamos tentar agora ver se a partir da negação do resultado que eu quero, vamos ver se a partir da negação do A, eu não consigo chegar em alguma coisa e a sua negação. Então, vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, por enquanto, guardem a dica. Quando eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou chegar na minha conclusão, experimentem ver se a negação dessa conclusão que vocês não sabem como chegar, se a negação disso implica uma coisa e a sua negação. Por quê? Porque se vocês conseguirem isso, vocês teriam o quê? Por P10, pelo que a gente viu antes, vocês teriam não há. Bom, mas se vocês tiverem não há, se, digamos, vocês conseguissem chegar em não há, bom, agora por P11, fica bem fácil chegar em A, tá? Então, quando vocês não sabem como chegar numa fórmula, tentem ver se a negação dessa fórmula implica alguma coisa e a sua conclusão. Com isso, então, a gente reduziu o problema a tentar passar de não há para alguma coisa e de não há para negação dessa mesma coisa. Vamos ver agora se o que a gente tem e ver se isso me permite chegar a não há implicando alguma coisa e a negação dessa coisa. Bom, essas alturas já não deve estar tão difícil perceber, né? Eu tenho que o não há implica B e eu já tenho o não B. Basta eu prefixar o não B, né? Então, se eu aplicar aqui R11 em duas linhas, vocês chegam em não A implica não B, aplicando R11 à linha 2, né? Bom, mas agora o que vocês têm? Vocês têm que o não A implica o B e o não A implica não B. Desculpa, implica não B.
Agora, se vocês fizerem R10, 2, né? R10, 2 aplicado às linhas 1 e 4, vocês obteriam, então eu vou ter que escrever P10, um modus ponens, dois modus ponens, então na linha 7 vocês obteriam isso aqui. Aí basta vocês pegarem P11, 8, e aí na linha 9, por um modus ponens de 7 e 8, vocês chegam em A. Tá? Então, eu vou só no próximo slide mostrar esse esquema geral, que é uma das que vocês têm que ter guardadinho ali na gaveta. A gente pode chamar essa regra de redução ao absurdo. Né? Em que consiste? Qual é a passagem, então, que a gente viu que a gente pode fazer? A passagem consistiu em notar o seguinte, consistiu em mostrar que se eu sei que a negação de alguma coisa implica uma fórmula e a negação dessa coisa implica também a negação, eu posso, por essa regra da redução ao absurdo, eu posso chegar aqui, né? Claro, eu não chego imediatamente aqui, ela é uma composição, né? Eu preciso utilizar primeiro o P10, né? Então, se a gente quisesse, a gente pode explicitar que eu tenho que por R10, 2, eu chego em não φ, né? Podia ser qualquer fórmula. Se eu mostrar que a negação de uma fórmula implica uma fórmula e a sua negação, eu obtenho a negação dessa fórmula. Em seguida, a gente aplica R11, 1 e chega em φ. Tá? E essa estratégia conjunta, então, de passar de uma negação implicando uma fórmula e a sua negação, e com isso passar para a negada, né? Que eu faço pela combinação de P10 e P11, né? A gente pode chamar de regra de redução ao absurdo. Então, lembrem dessa dica. Quando vocês não sabem como chegar numa fórmula, tentem ver se vocês não conseguem mostrar a negação dessa fórmula implicando coisas contraditórias. E aí vocês vão poder usar P10 e P11 e chegar onde vocês queriam. Bom, então, agora vocês têm alguns recursos para usar todos os postulados, é questão de ir fazendo exercício, por enquanto uns exercícios simples, porque para fazer uns exercícios mais complexos, a gente vai precisar ver uma propriedade geral um pouquinho mais complicada e que vai me permitir fazer deduções mais interessantes, mas é importante vocês consolidarem algumas deduções.